Acho que a maioria já me conhece, né? Estou um pouco diferente, porque estou assumindo os meus brancos, e aí eu tive que cortar bem curtinho, tá? Mas não vai ficar assim, não, vou deixar crescer. Mas para mim assumir os brancos, eu cortei bem curtinho e vou deixar crescer e não quero pintar mais o cabelo, eu quero assumir, né? Por isso que ó, talvez vocês estão me estranhando um pouco, né? Quem me conhece nunca me viu assim, né? Minha mãe nunca me viu assim, com esse cabelinho assim. Mas é porque eu decidi assumir os brancos. Eu estou, né, justificando, porque eu com certeza vocês vão estranhar, né? Mas eu quero compartilhar, segundo Samuel, capítulo 20, eu quero falar de uma mulher, não sei se vocês já ouviram, ou já leram, já meditaram na vida dessa mulher. É uma mulher que não tem nome, mas ela é citada na Bíblia como a mulher sábia. Segundo Samuel, capítulo 20. É a primeira vez, gente, que eu participo assim, com uma reunião assim. Então, acho que eu estou nervosa. Eu nunca participei, não, mas amém. É o Senhor que vai falar. Segundo Samuel, capítulo 20, a partir do versículo 16. Estou falando muito alto, né, gente? Não, Mani? Tá ótimo. Tá bom? Então, vamos ler? Já acharam aí? Segundo Samuel 20, 16 até o 22. Eu fiquei encantada com essa mulher. Já faz mais ou menos um ano que eu estou estudando nesse mesmo texto, nesse mesmo capítulo, essa mesma mulher, e cada vez que eu leio, que eu medito, eu aprendo mais com essa mulher. Eu fico encantada com a grandeza da sabedoria dessa mulher. Quando você estiver pronto para ler, vocês me avisam que eu vou começar a leitura. Tudo Pode ok? começar. Tá bom. Então, eu vou ler na minha Bíblia. A minha Bíblia está na linguagem de hoje, tá, gente? Mas vocês vão entender, né, do mesmo jeito. Havia na cidade uma mulher muito esperta. Ela gritou do muro: escutem, escutem, digam a Joabe para vir aqui que eu quero falar com ele. Joabe foi e ela perguntou: você é Joabe? Sim, respondeu ele, sou eu. Escute, Senhor, disse ela. Estou escutando, respondeu ele. Então ela disse: antigamente costumavam dizer, vão e peçam conselhos na cidade de Abel, e era a cidade que resolviam os problemas. A nossa cidade é grande e é uma das mais pacíficas e leais de Israel. Por que você está tentando destruí-la? Você quer arrasar com o que pertence a Deus, o Senhor? Não, nunca, respondeu Joabe. Eu nunca destruirei nem arrasarei a sua cidade. O nosso plano não é esse. Um homem da região montanhosa de Efraim, chamado Seba, filho de Bicre, começou uma revolta contra Davi, o nosso rei. Entreguem só este homem e eu irei embora. Nós jogaremos a cabeça dele por cima da muralha para você, disse ela. Aí ela foi dar o conselho aos. Aí ela foi dar o seu conselho ao povo da cidade. E eles cortaram a cabeça de Seba e a jogaram por cima do muro para Joabe. E ele tocou a corneta, reuniu seus homens e todos deixaram a cidade e voltaram para casa. Amém? Eu vou narrar um pouco do capítulo, porque eu não li todo o capítulo, porque ele é grande. Esse capítulo narra um momento em que Davi, depois que Absalão morre, Davi está tentando voltar, né, ao seu lugar, né, que era o trono, que era o seu reinado. Então, Davi
tudo, Deus estava ajustando tudo para que Davi voltasse para o lugar dele depois que Absalão morreu, porque Absalão, na verdade, queria tomar o lugar do pai. E aí, então, quando Davi estava conseguindo, a história, aqui no capítulo 26, a Bíblia diz que um homem chamado Seba, na minha Bíblia fala que ele era um ordinário, mas tem algumas versões que fala que ele era filho de Belial, ou seja, ele era uma pessoa maligna. E ele faz um rebuliço, uma confusão, e ele tenta destruir tudo que Davi estava conseguindo até naquele momento, para voltar ao trono, para voltar a se colocar no lugar dele, que era direito dele, que Deus tinha colocado, né? Porque Absalão tentou, mas Absalão então morreu, né? E aí agora, esse Seba, o que ele faz? Ele levanta uma rebelião no meio do povo, e o povo, que é da família dele, o povo de Israel, decide não ficar com Davi, e vão todos embora. E aí ficou com Davi só o povo de Judá. Mas Davi estava conseguindo juntar os dois povos de novo para ficar todos, né, debaixo do seu reinado. E aí, então, esse homem faz essa rebelião, as pessoas ouvem ele, né? Ele fala, olha, gente, vamos embora para casa, não temos nada a ver com esse Davi, ele não é o nosso rei era Absalão. Enfim, ele faz aquela confusão e consegue tirar um monte de gente de cabeça. E esse monte de gente volta para casa e ele some, ele foge. E a Bíblia diz que ele foge e vai para uma cidade chamada Abel Bet-Maaca. Então, Davi chama Abissai, que é um dos líderes do seu exército, né? E fala, Abissai, eu preciso que você vá atrás desse homem. Por quê? Porque se nós não conseguir pegar esse homem, ele vai fazer um estrago maior do que Absalão. E aí Abissai, então, vai atrás desse homem, junto com o exército de Davi. Esse homem chamava Seba. A família dele também se rebelou com ele, e eles foram, então, para essa cidade. Foram procurar abrigo, né? Fugir do exército de Davi, nessa cidade chamada Abel Bet-Maaca. E Davi, a história conta que Davi já tinha mandado um soldado, um líder, atrás dele, né? Mas esse fez mais ou menos pouco caso. Parece que ele gostava muito de Absalão, que por ele gostar muito de Absalão, esse líder que Davi tinha colocado no exército não fez muita questão de chegar, de correr atrás de Seba, não. Então, eu estou resumindo, né, para chegar lá na história, onde vai chegar o momento que eu vou falar da mulher. Mas então, Davi precisa pegar esse Seba, porque esse Seba está rebelando contra o rei, contra o reinado, contra tudo aquilo que estava dando certo agora, depois que Absalão morre. E aí a Bíblia diz que Abissai e Joabe e o exército de Davi vai, então, para esta cidade chamada Abel Bet-Maaca, para entrar nessa cidade e pegar esse homem Seba, chamado Seba, né? Que era um filho de Belial, um filho do cão, que estava, na verdade, fazendo rebelião. Então, o exército de Davi, então, junto com Abissai, Joabe, eles vão para essa cidade, só que a cidade era murada, a cidade tinha muro muito alto. Então, eles não conseguiram entrar na cidade para procurar esse homem malvado, esse homem ruim, esse homem que tinha feito, né, a rebelião contra Davi, chamado Seba. Aí, o que o soldado de Davi faz, né, na liderança de Abissai e de Joabe? Eles começam a cavar terra e jogava lá perto do muro. Para quê? Para que eles fizessem como é que se diz? Um murundu de terra para eles ir subindo. Não sei a palavra certa. Eu sei que eles cavavam a terra e jogavam na beira do muro, e ali uma hora eles iam chegar ao topo né? Encher de terra na beira do muro, até eles chegar no topo do muro para pular do outro lado. Mas também tinha um pouco do exército de Davi, né, que estava lá, estava cavando debaixo do muro para ver se o muro caía também. Então, o exército de Davi estava ali tentando, de todas as formas, entrar na cidade. Na cidade, Abel Bet-Maaca. E lá dentro o inimigo estava, né, escondido, achando que estava escondido, que era esse rebelde Seba. Então, o que acontece? O povo dentro da cidade
não sabia da história, não estava entendendo o que estava acontecendo. E aí, então, é que entra, gente, o momento dessa mulher, entra a atitude dessa mulher, entra a postura dessa mulher que me encanta. Lá fora tem um exército querendo entrar na cidade dela. Um exército que está cavando terra para fazer um muro de terra ou uma montanha de terra para subir, para virar para do lado de lá. Então, a ótica dessa mulher é o quê? Os soldados de Davi são nossos inimigos. Por quê? Porque eles estão querendo entrar na nossa cidade, com certeza vão querer destruir a nossa cidade. E aí é que entra a sabedoria dessa mulher. E eu tive pesquisando o que é uma mulher sábia, ou o que é a sabedoria. A sabedoria, vamos falar, a sabedoria de uma mulher, ela tem sensibilidade para resolver conflitos. Uma mulher sábia, ela tem a sensibilidade de quê? De não precipitar na hora de tomar uma decisão, na hora de que ela está olhando algo, ela não é precipitada. A mulher sábia, ela pensa antes de fazer. A mulher sábia, ela pensa antes de falar. Então, essa mulher ficou ali sabendo que estava acontecendo algo lá fora, a noção que ela tinha, né, a ótica dela, a forma dela pensar é o quê? O inimigo, o exército de Davi quer nos destruir. Mas em nenhum momento essa mulher faz besteira. Ela é tão assim, sábia, que no texto todo não fala o nome dela, mas fala que tinha uma mulher sábia, em algumas versões, uma mulher esperta, mas não fala nem o nome dessa mulher. Mas ela era chamada de mulher sábia. Sabe, eu fico encantada com essa mulher, irmãs. Eu queria muito um dia ser lembrada assim. Não precisava nem lembrar a Nilceia, mas a mulher sábia. E ela me faz lembrar assim, de Abigail, né? Abigail, que mulher sábia. Por causa da sabedoria de Abigail, né? Ela evitou uma tragédia. A sabedoria de Débora, né? Que ajudou Baraque, né? Naquela luta tremenda contra os inimigos. Esther, sabedoria de Esther, gente, para esquematizar, sabe, para pensar em como ela ia conseguir chegar no inimigo sem fazer tudo errado, sem derramar a coisa toda, como se diz, derramar o caldo, estragar tudo, né, na nossa forma mineira de falar. Então, eu fico observando também Jael, que mulher sábia, deixou o inimigo entrar dentro da casa dela, mas porque ela tinha um propósito definido só para acabar com aquele homem. Então, assim, a mulher sábia, a primeira coisa que eu aprendo aqui com essa mulher sábia é que ela não precipita, ela não toma nenhuma posição antes de saber da fonte o que realmente estava acontecendo. E aí, o que a história diz, né? Ela decide defender a cidade dela. Ela precisa defender o povo dela. Era a cidade dela, era a família dela, né? Era o povo dela. E então ela decide que tem que fazer alguma coisa, mas em nenhum momento essa mulher espalha para a cidade, né? Fofocas e confusão. Olha, gente, está tendo. O exército está lá fora. Gente, nós vamos ter que atacar o exército. Vamos pegar água fervendo, vamos jogar nesses homens. Ou então vamos jogar pedra. Ou então vamos jogar água fervendo com objetos cortantes. Essa mulher não usa arma nenhuma para defender, ela não precipita em atitude nenhuma para defender a cidade dela antes de ela chega lá no muro. Olha que coisa linda, né? Tá lá no versículo no primeiro versículo mesmo. Ela vai, chega lá perto do muro e ela grita, ela grita, né? E fala, eu quero falar com Joabe. E aí, quando Joabe chega perto dela, ela fala assim, vem cá, é você que é Joabe? E ele diz, sim, sou eu. E ela pergunta, vem cá, por que você está querendo destruir a nossa cidade? Por que você está querendo destruir algo que é de Deus? Essa cidade, aí ela começa então a falar da cidade dela. Essa cidade é uma das mais pacíficas de Israel. Essa cidade é uma cidade que as pessoas vêm de fora buscar conselho nessa cidade. Essa cidade é uma cidade cheia de gente boa. Enfim, ela falou muito bem da cidade
Então ela quis dizer, bom, por que você está querendo destruir aquilo que é de Deus? Porque a cidade era uma cidade muito boa, as pessoas eram leais, não tinha motivo para o rei Davi fazer, né, até então, o que ela estava achando que ele faria, que era destruir a cidade. Até então, ela não sabia da verdade. Ela não sabia que o problema não estava lá fora, ela não sabia, porque o problema estava dentro da cidade dela. Era o tal do Seba endemoniado que fez rebelião e fugiu-se, se afugentou-se e se refugiou lá dentro da cidade dela. E aí, então, quando ela questiona, né, para Abissai não, Joabe, e Joabe fala, não, de maneira nenhuma, o nosso propósito aqui não é destruir a sua cidade, não é nada disso. E ela fala, você quer arrasar com aquilo que é de Deus. Olha a postura dela. E aí Joabe diz, não é isso. O que nós queremos é só um homem que está aí dentro da sua cidade. Aí ela diz, então é esse o problema? Então deixa comigo. É mais ou menos assim que ela diz. Pode deixar, que eu vou jogar a cabeça desse homem do lado de lá do muro para você. Ela promete para o líder do exército de Davi, Joabe, que ela ia dar um jeito e esse homem ia, então, ela ia jogar, olha só, ela fala que ela ia jogar no versículo 21, nós jogaremos a cabeça dele, olha só. Nós jogaremos a cabeça dele por cima da muralha para você, tá bom? E Joabe, então, tudo bem. Se é assim, tá ótimo, porque o nosso problema aqui não é a cidade, não são vocês. Nosso problema aqui é pegar este homem que se rebelou contra Davi. Sabe, irmãs, a primeira coisa que eu aprendi com ela foi isso que eu falei, né? Primeira coisa, a sabedoria para decidir conflitos e problemas. Primeira coisa, ela não toma nenhuma atitude, ela não espalha para ninguém na cidade o problema, mas ela está vendo o inimigo lá fora querendo destruir a cidade dela. Ela estava vendo isso. Mas aí o que ela faz? Bom, eu vou buscar no lugar certo para saber o que realmente está acontecendo. E aí ela vai em Joabe. E quando ela pergunta para ele, ela já faz uma acusação. Por que você está querendo destruir a minha cidade? Por que você está querendo destruir o que é de Deus? Ela tinha tanta convicção que eles estavam lá para isso, que ela já chega falando, mas ele diz, não é isso. O problema não é esse, o problema é... Aí ele conta para ela, de Seba que está lá dentro, que está lá escondido, né? Porque ele tinha feito besteira e estava fugindo do exército. Então, irmãs, eu aprendo com essa mulher o seguinte, primeira coisa, ela está certa. Quando se trata do inimigo, vamos trazer para nós, espiritualmente falando, quando a gente percebe que o inimigo está tentando entrar na nossa casa, na nossa família, ou então na igreja, que é a nossa família também, nós temos todo o dever, como mulheres de Deus, de nos posicionar contra. E ela a primeira atitude dela foi essa, ela se posicionou contra. Quantas vezes a gente vê o inimigo entrando dentro da nossa casa, ou às vezes entrando dentro da igreja com, né, situações, e a gente não toma a posição certa. A gente faz tudo errado. Ela foi na fonte certa. Primeira coisa, vou saber desse líder lá, por que eles estão querendo destruir a minha cidade. Então ela já vai nele, no líder do exército, e ela descobre, opa, já não é o que eu estava pensando. Mas o problema, então, era o quê? Era alguém que estava dentro da cidade dela. Então, a primeira coisa que a gente aprende, irmãs, nós, quando estamos tendo dificuldades, quando o inimigo está tentando entrar na nossa casa, na nossa igreja, nós devemos tomar a postura correta de ir até o Senhor, a fonte certa. Mas só que no caso aqui, o exército de Davi não era, na verdade, inimigo, né? Na verdade, o exército estava ali para ajudar, na verdade. Porque se esse homem, né, fica dentro da cidade dela, com certeza, algum mal ele ia praticar lá dentro.
Algum mal ele ia fazer, porque a Bíblia fala que ele era filho de Belial, né? Então era um mau caráter, era um homem mesmo muito ordinário. E aí, então, a cidade dela estava correndo perigo. Agora, então, ela está sabendo da verdade. Ela já sabe que o exército de Davi não é inimigo. Ela sabe que o inimigo está dentro da cidade. Mudou muita coisa. Quando a gente vai na fonte certa para buscar a Deus, para saber o que está acontecendo na nossa vida, na nossa casa, na igreja, quando a gente vai diante da pessoa certa também, porque às vezes é problema, a gente tem que orar, mas também temos que ir na pessoa certa para descobrir. E não fazer um estardalhaço que às vezes a gente faz, né? Principalmente com relação a problemas na igreja, ou às vezes no trabalho, ou até em família, né? Então, eu aprendo muito com essa mulher. Ela vai na fonte certa. Você não vê hora nenhuma ela gritando para o povo o que está acontecendo, chamando o povo para combater. Não, ela vai na fonte certa. Nós precisamos aprender como mulheres. Primeira coisa, vamos ao Senhor. Segundo, está acontecendo algum problema? Vamos lá na pessoa. Aí ela descobre, então, na pessoa certa, que tinha um perigo dentro da cidade dela. E aí eu acho, assim, sabe, eu aprendi muito com essa mulher no seguinte. Irmãs, muitas das vezes, muitas e muitas mesmo, muitas das vezes, o problema que nós estamos enxergando lá fora, da nossa vida, vamos falar, às vezes ele não está lá fora. Muitas vezes o problema que nós estamos olhando lá fora, ele está lá dentro de nós mesmos. E quando eu comecei a estudar a vida dessa mulher, quando eu comecei a meditar na vida dessa mulher, eu já faz mais ou menos um ano que eu tenho estudado esse texto, eu volto nesse texto, eu medito nesse texto, e todas as vezes que eu medito, o Espírito Santo traz algo diferente para a minha vida. Né? Por quê? Porque há uma profundidade muito grande na postura dessa mulher. E ela, então, até a certo ponto, até ela se posicionar em tomar uma atitude, ela está vendo que o inimigo está lá fora. Mas depois que ela começa a questionar, que ela começa da forma correta, né? Da forma certa, perguntando ao líder do exército, ela começa a descobrir o verdadeiro problema e onde estava o verdadeiro problema. O verdadeiro problema estava dentro da cidade. E assim é a nossa vida, irmãs, como mulheres de Deus, como mães e como esposas, principalmente, e também, às vezes, aquelas que trabalham fora, né? Quantas vezes, né, a gente ataca quem está fora, mas o problema real está dentro de nós. E isso é muito grave, e isso é muito sério. Se essa mulher toma a postura de jogar água fervendo ou chamar a cidade para combater o exército de Davi, haveria uma guerra, haveria mortes, haveria muita perda, né? Porque o exército ia também se defender. Então, assim, ela, com a sabedoria dela, buscando a coisa do jeito certo, evitou muitas coisas ruins, muitas coisas graves. E então, trazendo, né, eu comecei a orar, Deus, eu quero entender o que esse texto pode falar para mim como mulher. Então, eu quero compartilhar com vocês, porque eu acho que é momento de cada uma de nós, eu quero compartilhar com vocês, para que vocês comecem a orar no sentido de, Deus, mostra para mim todas as situações que eu estiver vivendo, tipo, qualquer crise, qualquer, como é que fala, conflitos, né? Que às vezes, por exemplo, eu vou citar o meu exemplo. Eu tinha muitos conflitos aqui em casa, não tinha briga, mas tinha aqueles conflitozinhos com o Wilson. Por quê? Olha só, o Wilson tinha o hábito de solteiro de passar pano na casa com o pé. Ele vai arrastando o pé e vai passando. E eu ficava implicando, eu ficava brava, e eu ficava sempre no pé dele. Você está passando pano do jeito errado, isso não é certo. Sabe aquela implicância da gente, de mulher? E eu sempre implicando, Wilson, você tá errado. E aí, várias coisas que o Wilson fazia, que eu ficava no pé dele, implicando com ele, porque eu achava que ele tinha que fazer do meu jeito, na hora
da minha hora, do meu tempo, e ele para passar pano tinha que ser com rodo, porque eu aprendi a passar pano com rodo, eu queria que ele passasse pano com rodo. E quando eu comecei a orar para o Senhor me mostrar, né, em minha vida, o que essa mulher poderia me ensinar, o Senhor começou a me mostrar que o meu problema maior não estava lá fora. O meu problema maior está aqui dentro. E isso me arrebentou. Isso me pegou, porque eu sempre achava que o problema estava lá no Wilson, estava na Bruna. Quantas vezes, irmãs, eu implicava com a Bruna? Minha mãe está aí, a maninha está aí, a Bia, então, né se fala, sabe? Eu vivia falando, Bruna, você é relaxada, Bruna, você é muito porca, minha filha, deixa de ser preguiçosa. E eu achando que o problema estava na Bruna, mas eu descobri que o problema não estava na Bruna. O problema estava aqui dentro de mim. Por quê? Porque eu queria uma Bruna Nilceia. Não existe Bruna Nilceia. Nilceia só tem uma, que sou eu. Então, o problema estava aqui dentro, chamado controle. Necessidade de controlar. Eu tinha necessidade de controlar o Davi, eu tinha necessidade de controlar o Wilson, eu tinha necessidade de controlar a Bruna, eu tinha necessidade de controlar tudo dentro de casa. Por exemplo, o Davi, eu queria que ele pendurasse a camiseta dele todos os dias atrás da porta do quarto dele, botei lá até um cabidinho, um negócio ali atrás da porta, e o Davi nunca usava aquilo. E eu ficava brava, Davi, eu botei o cabide ali, Davi, pendura ali, Davi. E um dia o Espírito Santo falou, e ele sempre colocava na cabeceira da cama dele. E um dia o Espírito Santo falou comigo, por que você acha que até no quarto dele, ele não tem direito de escolher? Ele tem direito, o quarto é dele. Se ele quer deixar a camiseta na cabeceira da cama, deixa. Ele tem liberdade. Seus filhos têm que ter liberdade dentro de casa, pelo menos para algumas coisas. E aí eu fui ficando com vergonha de mim diante de Deus. Por quê? Porque eu queria tudo do meu jeito. E quando eu comecei a orar, e enquanto mais eu orava, e eu olhava a vida dessa mulher, e eu orava, eu olhava a vida dessa mulher, mais eu comecei a perceber que o meu, vamos dizer, o inimigo maior, né? Mas não é inimigo, vamos falar, um problema maior. Não está lá fora, não estava aqui fora. Não era o Wilson, não era a Bruna, não era o Davi, não era a Beatriz, que mora, né, comigo, né, nega? O problema maior estava aqui. Por quê? Porque eu tenho um problema que eu estou buscando a cura, eu estou buscando ser liberta, mas eu sou aquela pessoa de que eu cresci, tipo, se esse estojo está aqui, ele tem que ficar aqui, mas com essa parte de cá para cá. Se eu coloco na pia do banheiro um vidrinho de sabonete, o vidrinho de sabonete tem que ficar do meu jeito. Esse é um problema meu, gente. É um problema que está dentro de mim. Ou seja, necessidade de controlar demais as coisas. E aí, o que acontecia? Eu sufocava todo mundo dentro de casa. Eu sufocava o Wilson, sufocava a Bruna, sufocava o Davi. Eu me desgastava e desgastava ele. Por que eu estou contando a minha experiência? Por quê? Porque, na verdade, muitas vezes, isso é só um exemplo que eu estou dando para vocês, entender que é um momento da gente começar a orar, pedindo ao Espírito Santo para mostrar aquelas coisas que às vezes têm aborrecido a gente, têm maltratado a gente, têm entristecido, têm magoado, e às vezes, minha irmã, o problema está igual essa mulher aqui. Ela está triste porque o exército está querendo destruir a cidade dela, mas na verdade não era isso. O problema estava lá dentro. O problema às vezes está dentro de nós, por causa das nossas mazelas, por causa dos nossos pecados, aquelas coisas geracionais que já nascemos com aquela tendência, tem as iniquidades, né? Então, eu, por exemplo, esse problema meu de necessidade de controlar tudo ao meu redor, isso machucava e maltratava os filhos e eu acabava sofrendo também. Hoje, por exemplo, dia de domingo, se o Davi quer ficar o dia todo na cama dele, sem forrar a cama, sem botar a coxa, eu não ligo. Ele fica o dia todo no quarto dele de domingo, a coxa fica ali na janela, e ele tem liberdade. Então, eu me libertei de sofrer e também libertei eles daquela coisa de cobrança, né?
Wilson a mesma coisa. Hoje ele passa pano para mim, mas se quiser passar com pé, ele passa. Se quiser passar com pano, ele passa. Por quê? Porque o importante é ele fazer, não tem que ser do meu jeito. Então, eu aprendo com essa mulher, né, que eu preciso ser sábia para me resolver os meus problemas. Eu preciso ir na E eu fiz assim, eu fiz um propósito com Deus dele me mostrar, né? Há um tempo atrás eu fiz um propósito e estou nesse propósito. Então eu falei, Senhor, o que está errado dentro de mim, que às vezes eu estou achando que é como esse exército de Davi que está lá fora. Quando eu comecei a estudar a vida dessa mulher, eu comecei a orar, Senhor, então começa a trazer para fora, né, me mostrar o que realmente tem dentro de mim que me atrapalha como mulher de Deus, me atrapalha como mãe, me atrapalha como serva do Senhor, que me atrapalha como esposa, que me atrapalha, meu Deus, como uma líder, né, que nós somos aqui. E aí, então, irmãs, Deus começou a trazer muitas coisas, através de sonhos, através da própria palavra. Às vezes o Espírito Santo, eu estava ali fazendo comida e pensando em algumas coisas, e de repente ele falava fortemente ao meu espírito a respeito de algumas atitudes erradas minhas, mas eu tive que ser corajosa de dizer, Deus, eu estou disposta a largar, a deixar, abrir mão, né, do problema. E essa mulher foi tão sábia que quando ela descobre a verdade, que o problema está lá dentro, ela fala, então tá bom. E ela vai dar conselho, pode ler ali no versículo 22, né? Na minha Bíblia fala que ela vai dar conselho, né? Ou seja, ela conversa com o povo da cidade, né? Versículo 22. Ela vai, a minha Bíblia fala dar conselho. O que fala na sua aí, maninha? Sua versão fala o quê? Como é que está aí no versículo 22, Bia? E a mulher, na sua sabedoria, foi ter com todo o povo e cortaram a cabeça de Seba, filho de Bic, e Isso aí. lançaram a Joabe. Viu? A mulher com toda a sabedoria, ou seja, aí essa mulher com certeza era uma mulher que tinha credibilidade na cidade. O povo já sabia que ela era sábia, já sabia que podia confiar nela. Porque a Bíblia diz que ela vai então no povo e aconselha o povo a fazer o quê? Gente, nós temos que achar esse tal de Seba, porque o problema é ele. E o exército está lá fora só para pegar este homem, ou seja, vão destruir o problema, vão acabar com o problema, vão cortar a cabeça do problema. E aí ela dá conselho e o povo obedece e vai até que eles acham esse homem, corta a cabeça dele e joga do lado de lá e o problema foi resolvido. E aí eu pergunto, quantas vezes, né, nós fazemos tanta confusão na nossa casa, na igreja, no trabalho, por causa de quê? Falta de sabedoria, falta de entendimento espiritual das coisas, falta de sensibilidade, falta de postura de mulher de Deus, que a mulher de Deus ela deve pensar, analisar, avaliar as coisas, como essa mulher fez. Vai lá procurar saber primeiro o que está acontecendo, depois ela toma atitude. E a verdade é que nós, às vezes, e como quase sempre, a gente faz tudo errado, né? A gente fica brava, a gente grita com o marido, a gente grita com o patrão, a gente grita, a gente fala mal do pastor ou do líder, a gente fica revoltado com o líder do louvor, com a irmãzinha do louvor, e a gente, enfim, a gente dificilmente a gente se posiciona como essa mulher. Peraí, eu vou pensar. Bom, o exército está lá fora, mas eu quero saber o que está acontecendo primeiro. Porque senão ela teria feito um arraso, uma confusão, um auê danado, desnecessário. Então, irmãs, eu vejo que é lindo, eu sou apaixonada, eu fico, sabe, eu oro todo dia, Deus, me dê a graça de ser como essa mulher todos os dias. Olha que coisa linda. Ela conversa, ela descobre o problema, ela vai, aconselha, e eles pegam esse homem, matam, jogam para Joabe. E Joabe vai embora com o seu exército
e vai lá resolver o problema com Davi. E o problema dela, do povo dela, da casa dela, da cidade dela, foi sanado, foi resolvido sem confusão, sem gritaria, sem guerra, sem problema. É verdade ou não é, irmãs? Não é verdade? Muitas vezes, irmãs, muitas vezes dentro da igreja há brigas e confusão. Por quê? Porque às vezes uma irmã ela fica revoltada com a outra, porque a outra às vezes tem algo que ela não tem, e aí tem ciúmes. Talvez ela fica revoltada com a outra porque a outra tem mais liberdade com a liderança e ela não tem, então ela tem ciúmes. E o problema maior não está lá na outra, está nela. Ela precisa se resolver espiritualmente, ela precisa se resolver emocionalmente. Às vezes, a irmã do louvor fica implicando com a outra do louvor, por quê? Porque ela não canta tão bem igual a outra. E aí, para ela provocar, implicar, prejudicar a outra, porque ela não está satisfeita da outra estar cantando bonito, da outra está se dando bem, da outra está fluindo melhor no ministério. Aí ela procura um jeito de estar indo para a liderança, fulana de tal cortou o cabelo. Pastor, assim, o líder, né, os irmãos da liderança, que são os presbíteros. Fulana de tal, mas você já viu? Olha lá, o decote dela, olha a saia curta. Mas o problema, às vezes, não está lá no decote da irmã na saia curta, está dentro da pessoa, porque a inveja, o ciúme está dentro. Vocês estão entendendo, irmãs, onde eu quero chegar? Como a coisa é séria, como é profundo? Quantos problemas acontecem dentro da igreja, dentro da nossa casa e no trabalho, né? Não é problema que está lá fora, às vezes está lá dentro de nós. E quando eu comecei a orar e pedir ao Senhor que me mostrasse, eu vi muitas coisas assim erradas em mim aqui, principalmente dentro de casa. Principalmente como esposa, como mãe. Eu mudei e quero mudar muito mais. E Deus me mostra, às vezes, até através de sonhos. Ele me mostra, às vezes, através da palavra. Ele me mostra, às vezes, quando eu estou assim, igual eu falei, às vezes eu estou trabalhando, ele vem na minha mente aquela situação que, às vezes, eu estou sempre batendo no pé, batendo na tecla com o Wilson, às vezes, para Davi, corrigindo uma coisa que não tem necessidade, cobrando uma coisa que não tem necessidade. Né? Por exemplo, aqui em casa, o Wilson ele tem o hábito de lavar a vasilha e ele deixa o detergente, o sabão, de um jeito na pia. E eu, então, ficava revoltada, estressada, falava, não é ali, tem que ser aqui. E quando eu comecei a estudar a vida dessa mulher, Deus foi tirando tudo isso de mim. Deus foi me mostrando que o problema estava aqui, que eu precisava entender que cada um tem a sua liberdade, cada um tem o seu jeito de ser, de agir, de fazer. E nem tudo tem que ser do meu jeito. Então, eu estou falando de mim, o problema era meu nesse sentido. Era meu. Então, eu quero compartilhar com vocês sobre essa mulher, irmã, e há um lado positivo dela, né, que eu falei no início, que nós, como mulheres, precisamos ter mais postura de defender, tá, a nossa casa, defender a igreja e não criar problema, defender como ela defendeu. E há também a questão de onde é que está verdadeiramente o problema. Será que o problema que está tendo dentro da minha casa está no meu filho, no meu marido, ou será que não está em mim? Porque lá ela achava que o problema estava fora, mas o problema estava dentro da cidade. E aí foi resolvido quando o quê? Tirou o problema de dentro, porque lá fora foi resolvido. Então, a Bíblia diz, irmãs, que a mulher sábia edifica a sua casa. Não é o marido, não é o filho, mas a mulher sábia. Agora, a tola, com as próprias mãos, ela derruba tudo. Então, a mulher sábia edifica. Aí eu fui pesquisar o que é edificar. Quando eu vou fazer um edifício, uma casa, um prédio, a primeira coisa, eu tenho que ter a base. A base nós já temos, que é Jesus na nossa vida. Jesus é a base para nós
construirmos a nossa casa. Agora, edificação é o quê? Edificar. Levantar coluna aqui, coluna ali, levantar tijolo aqui, tijolo ali, e ali eu vou fazendo uma laje, eu vou levantando. Ou seja, todos os dias eu preciso estar adequando a minha vida com Deus, no meu aprendizado com Deus, no meu crescimento com Deus, para que eu possa acrescentar dentro da minha casa atitude e comportamento de Cristo na vida dos meus filhos, na minha vida, ensinando eles com o meu exemplo de que eu tenho que ter o caráter de Cristo. Aquela moeda que você pegou ali, meu filho, devolve, que aquela moeda ali não é sua, sabe? Aquelas pequenas coisas. Então, eu vou edificando o meu lar através de sabedoria que vem do alto. Não é sozinha, que às vezes a gente acha que a sabedoria humana, tem gente que é muito humanamente falando sábio, mas nós como cristãos não podemos contar só com a sabedoria humana. Nós precisamos também da sabedoria do alto para edificar. E edificar não é fazer ficar parado, edificar vai crescer e vai crescer e vai virar um edifício ou uma casa habitável. E é assim que nós temos que fazer com o nosso lar. Onde há paz, onde há harmonia, quando o problema chega, opa, o problema está onde mesmo? Vamos lá ver qual é o problema, vamos botar o joelho no chão, vamos orar, vem cá, Satanás está entrando nessa área, ali Satanás está atacando aqui. Então, aqui em casa, quando começa a crise, eu chamo todo mundo e senta, né? Beatriz está ali, sabe o que eu estou falando. Vem cá, está acontecendo isso, isso e isso, o inimigo está entrando aqui nessa brecha, o inimigo está entrando ali. Então, irmãs, a sabedoria é como essa mulher. Ela não faz estardalhaço nenhum. Vocês podem meditar, leia, medita quantas vezes vocês puderem na vida na postura dessa mulher, para vocês verem como que a gente aprende com essa mulher. E quando a gente descobrir, perceber, que o Espírito Santo mostrar que o problema está aqui, gente, nós temos que ter disposição, honestidade de assumir e admitir: Deus, me perdoa, porque a culpa do problema do pano de chão não era do Wilson, era o problema meu. A culpa da camiseta atrás da porta não era o problema do Davi, é problema meu. Meu filho tem direito de botar a camiseta dele em cima da cabeceira da cama. A culpa da Bruna, olha, eu tive que orar, eu tive que impor as mãos na cabeça da Bruna, eu tive que repreender palavras de maldição que eu lançava sobre ela, eu tive que renunciar no mundo espiritual, eu tive que repreender todas as palavras que eu falava para ela, que ela era porca, que ela era desorganizada, que ela era preguiçosa, isso tudo era palavra de maldição. Mas a verdade é que eu queria que a Bruna fosse no céu, e a Bruna é a Bruna. E hoje ela é casada, tem a casa dela e cuida muito bem, do jeito dela, não do meu. Então, eu aprendi muito. Eu fiquei com muita vergonha de mim mesma diante de Deus, quando ele começou a me mostrar que o problema estava dentro de mim. É claro que há muitas coisas que o problema está lá fora, né? Às vezes o problema está assim no nosso marido, tem problemas com nossos filhos, nós temos que corrigir, temos que conversar, dialogar, assim como essa mulher fez. Porque tem hora que o nosso marido está errado, sim. Tem hora que o nosso filho está errado, sim. Mas ela, em nenhum momento, grita, faz confusão e anarquia. Ela vai lá e chama: ei, líder do exército, vem que eu quero falar com você. Assim somos nós. Assim nós devemos, como mulheres de Deus. Senta com o marido, conversa, ora. Não resolveu, não? Vamos jejuar porque o negócio não está fácil. O filho está errando. Vão sentar, conversar. Não está resolvendo, não? Aí, se precisar de castigo, vamos dar um castigo. Tira o celular, tira a internet, tira a Netflix, né, Beatriz? Tira alguma coisa. Mas a gente precisa saber, ter sabedoria e a unção de Deus dentro de nós. A presença do Espírito Santo movendo, abrindo nossos olhos e o nosso entendimento para a gente ser uma verdadeira mulher de Deus. Amém, minhas queridas? Já falei demais, né? Meu Deus, eu falo muito. Ai, Jesus, fala alguma coisa aí, gente. Muito Cadê? bom. Ninguém vai falar? É muito bom tempo para ouvirmos a palavra de Deus e que nós possamos colocar em prática a nossa vida, né, nessa noite.